Queridos irmãos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, nossa saudação fraterna neste dia, rogando a Jesus, nosso Mestre e Senhor, bênçãos de paz, de harmonia para todos nós. Vamos fazer alguns comentários em torno da parábola dos talentos, uma das parábolas do Evangelho contida no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos 14 e 30. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele inseriu essa parábola no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, na temática Não se pode servir a Deus e a Mamon. E na narrativa da parábola nós encontramos, segundo o registro de Mateus, o Senhor age como homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, partiu imediatamente. Condição para a entrega desses talentos, desses recursos materiais, segundo a capacidade de cada um. E aí nós encontramos a passagem riquíssima de que o Senhor fez a viagem e, ao retornar, vai chamar os servos para uma prestação de contas. E aí nós vamos nos deter na parábola, nos seus elementos, para entender que, segundo Mateus, ele está escrevendo para israelitas na Judéia. A parábola é uma comparação de como funciona a lei divina em relação a cada um de nós, os espíritos encarnados que estamos aqui no planeta. Então nós temos uma comparação, estabelecida nessa parábola de como funciona a lei divina em relação às pessoas, já que nós somos espíritos imortais, trazendo nossas aquisições do passado, de outras reencarnações, trazendo componentes positivos e também sofríveis em relação às nossas reencarnações passadas. As importâncias entregues aos servos são diferentes. Então a parábola diz que o Senhor, ao viajar, ele chama os servos. Então, na comparação, nós teríamos aqui Deus chamando cada um de nós à reencarnação, cada um com as suas possibilidades, com as suas capacidades, para investirmos no nosso processo evolutivo. 3 servos, então, receberam. Cada um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e um recebeu 1 talento. O talento a gente poderia equiparar, por exemplo, 1 talento na cultura judaica, no contexto em que Jesus narrou essa parábola, equivaleria basicamente a $2.000. A finalidade desta parábola, queridos irmãos e amigos, é experimentar os homens a respeito da administração dos bens que nós recebemos como recursos para o nosso processo de melhoria, para o nosso processo de crescimento espiritual. Entendendo aqui os bens, não apenas os bens materiais que nós temos, mas também os bens espirituais, os bens morais, os bens da inteligência, as aquisições também que nós construímos ao longo das nossas vidas sucessivas. Por isso a parábola tem esta finalidade, experimentar os homens a respeito da administração dos bens que lhes foram confiados aqui na terra. E aí nós podemos nos deter à luz da reencarnação, que para nós realizarmos essas tarefas faz-se indispensável a nossa vontade, o nosso esforço. Foi o que aconteceu com os 2 primeiros servos da parábola. Ou seja, o que tinha recebido 5 talentos, ou seja, 5 possibilidades,
o que foi que ele fez? Ele investiu, ele trabalhou, e esses 5, então, resultaram em 10 talentos. Ou seja, os recursos que ele recebeu foram duplicados, indicando que a sua capacidade, a sua persistência, a sua vontade de realizar. E o segundo, igualmente. Então, podemos dizer que os 2 primeiros, eles obtiveram 100% de lucro, né? Eles aproveitaram as oportunidades, eles multiplicaram as suas possibilidades, eles valorizaram o que lhes foi confiado. Assim, nós podemos entender as missões dos espíritos encarnados. No Livro dos Espíritos, na questão 573, Allan Kardec indaga aos espíritos em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Ou seja, espíritos encarnados, nós que aqui estamos, em que consiste essa missão? E os espíritos disseram: em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Uma resposta muito lúcida dos espíritos, ou seja, em que consiste a missão dos que estamos aqui encarnados, ou seja, instruir os homens, ajudá-los a progredir, em melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos refletir muito em torno dessa parábola para entender que as missões que cada um de nós tem a desempenhar aqui, elas são mais ou menos gerais e importantes, dependendo das condições espirituais que nós reunimos. Aquele, por exemplo, que cultiva a terra, ele desempenha uma missão do mesmo modo que aquele que governa ou aquele que instrui. Cada um tem a sua missão, a sua finalidade, o seu compromisso, porque tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo dessa forma para alcançar ou executar os desígnios da providência divina, cuja finalidade é que todos nós progridamos intelectualmente e moralmente. Por isso, cada um de nós tem a sua missão neste mundo, porque todos nós podemos ser úteis em alguma coisa. Todos nós podemos ser úteis na obra do bem. Todos nós podemos ser úteis no convívio com o outro, já que nós estamos dentro da lei de sociedade. E a Kardec indaga na questão 575 aos espíritos também, como se pode reconhecer que um homem tem realmente uma missão na Terra? E os espíritos responderam: pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. Então, queridos irmãos, nós vamos reconhecer um homem, não é, que tem verdadeiramente uma missão definida a cumprir pelas suas realizações, pelo progresso que ele realiza e que contribui para o avanço, não é, moral e intelectual da humanidade. Os 2 primeiros servos, o que recebeu 5 talentos, 5 oportunidades, e o que recebeu 2, eles foram, no retorno do Senhor, eles foram elogiados e convidados a entrar na alegria do Senhor. O Senhor ficou muito feliz. Quando voltou da viagem, chamou os servos à conta, e os 2 primeiros, o de 5 e de 2 talentos, se apresentaram, cada um trouxe aquilo que tinha realizado, multiplicando, né, os valores recebidos. E foram, naturalmente, elogiados e convidados a entrar na alegria do Senhor. Isso é muito importante, ou seja, houve um reconhecimento daquilo que foi realizado, com a promessa de que lhes seriam confiadas grandes tarefas. Então, para a realização de grandes tarefas,
faz-se indispensável começar pelas tarefas menores, as tarefas pequenas. Nós lembramos na história da humanidade os grandes apóstolos do Evangelho, nós lembramos Sócrates, Platão na filosofia, nós lembramos Paulo de Tarso, nós lembramos Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e tantos espíritos reveladores no campo da ciência, da filosofia e da religião, que trouxeram e trazem grandes contribuições para o progresso da humanidade. E a parábola nos diz exatamente isso, que a quem muito foi dado, exatamente, a quem tem será dado, ou seja, a quem tem, a quem desenvolve as suas possibilidades. Então, se numa encarnação nós valorizamos as oportunidades para o nosso crescimento intelecto-moral, para a prática do bem, então nós estamos investindo em novas reencarnações com novas possibilidades, porque serão acrescentadas, porque estamos valorizando o que nós recebemos nesta vida. E aí isso é muito importante. A quem tem será dado. Os que buscam a Deus dentro de si mesmos, os que servem a Deus através das vaidades e das honras humanas, esses já receberam aqui na terra, digamos assim, a sua recompensa, já foram vistos, já foram louvados, já foram observados. Logo, os 2 primeiros servos, eles produziram dentro daquilo que eles conseguiram e estavam satisfeitos, e o Senhor também, pelo resultado. Então, vamos dizer que, ao término de uma reencarnação, quando voltamos ao plano espiritual, no contato com os nossos queridos mentores, fazendo um balanço daquilo que nós conseguimos conquistar enquanto reencarnados, claro que eles que são os nossos guias espirituais, aqueles que nos inspiraram, aqueles que nos protegeram, aqueles que nos ajudam tanto, se sentem felizes, porque nós também nos tornamos espíritos melhores, espíritos bons. E em relação ao terceiro servo, porque o primeiro e o segundo cumpriram a tarefa. E o terceiro servo? O terceiro servo, ao receber aquele talento, que seria a oportunidade de cuidar da sua reencarnação, da sua melhoria, diferente dos outros que tiveram outras condições, outras possibilidades maiores, missões com grupos familiares, outros, aqueles que receberam os 5 talentos, missões mais abrangentes, né? Como Allan Kardec e outros luminares, quer dizer, espíritos que reencarnam em missões de grande valor espiritual, com grandes repercussões para a humanidade. Então, esses recebem vultosas, digamos assim, possibilidades para a atuação. E o terceiro servo recebeu apenas 1 talento, ou seja, a sua possibilidade reencarnatória, cuidar de si mesmo, valorizar a vida, investir na sua melhoria. E o que acontece com esse servo, segundo a parábola? Ao invés de fazer como os outros que investiram no trabalho, no crescimento, o que ele fez? Ele temeu, ele teve medo. E temendo, não é? Ele foi e escondeu o talento que o Senhor lhe confiara. Ou seja, uma posição totalmente diferente dos outros. Quer dizer, então ele ficou o quê? Estacionado, ele não progrediu, ele não concorreu nem para a melhoria dele, nem para a melhoria dos que o cercam. Então, tendo medo, ele apenas fez isso. Ele escondeu, ou seja, não valorizou as oportunidades. E quando, então, o Senhor chama a prestação de contas, a situação vai ser muito séria, porque é constatado que ele não aproveitou, não valorizou a oportunidade e ainda disse ao Senhor, ainda quis colocar para o Senhor a responsabilidade, porque ele disse: sei que tu és um homem severo, que ceifas onde não plantastes, quer dizer, uma coisa que não era real. Então, muitas vezes é assim, nós transferimos, né, a nossa responsabilidade,
não conseguimos fazer tal coisa porque fulano não deixou, porque um familiar não possibilitou, porque alguém não concorreu para que eu fosse feliz, quando na realidade o problema está em nós. Por isso, temendo realizar alguma coisa, diz a parábola, ele escondeu o talento na terra. Logo, queridos irmãos, na parábola dos talentos, o servo considerado negligente, ele atribuiu ao medo a causa do insucesso em que se infelicitou. Então ele colocou exatamente, ele atribuiu ao medo, tive medo. Então tive medo de me levantar, tive medo de fazer isso, fazer aquilo, de exercer uma profissão, de cuidar da família, de cuidar de mim mesmo, tive medo de construir amizades. Então ele se cercou dessa palavrinha tão perigosa chamada medo. E ele então que recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, ou seja, aquilo que ele recebeu, ele não valorizou. E, consequentemente, é isso que acontece na reencarnação nossa. Quando nós não valorizamos uma reencarnação e a estragamos com as viciações morais, com os defeitos, com as imperfeições, com as más paixões, nós comprometemos as nossas futuras reencarnações. Então, se recebemos hoje essas concessões, que são empréstimos da misericórdia divina para o nosso crescimento, e não aproveitamos, na próxima reencarnação a gente vem sem essas possibilidades. Então, por exemplo, se a pessoa não quis estudar, não valorizou a sua inteligência, ele fica como que embotado. E aí quando volta na próxima, às vezes tem até vontade de estudar, de fazer isso e aquilo, mas são tantas dificuldades que a pessoa, e isso em relação a muitas outras coisas. Então o servo chamado negligente, ele contara apenas com um talento, e ele temera lutar para valorizá-lo. Então, quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, não é, meus irmãos queridos? Há muitas pessoas que se acusam, pobres de recursos, para transitar no mundo como desejariam. E recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação. Então, o medo é um fator muito prejudicial aos nossos espíritos. Nós temos que nos revestir de coragem na reencarnação, de bom ânimo na reencarnação. Por isso, a lição primordial dessa parábola, desse ensino de Jesus, é a da justiça da reencarnação. Cada criatura recebe, ao entrar na vida, ou seja, ao reencarnar, determinada quantidade ou qualidade de talentos, que são recursos, possibilidades para o trabalho evolutivo, mas sempre de acordo com a sua capacidade, de conformidade com o que já conquistou ao longo das suas vidas sucessivas. Logo que cada indivíduo conquista com seu esforço em cada existência, passa a pertencer-lhe de direito, né? Então são as competências que vão sendo construídas ao longo das suas experiências reencarnatórias. E essas capacidades, elas vão se agregando à sua individualidade imortal. Os mais capazes são aqueles que investem nas conquistas reencarnatórias. E aqueles menos capazes, segundo a parábola, são aqueles que produziram menos ou não se esforçaram para tal. Hoje, dentro do que lhes é possível, nós todos somos convidados a utilizar da melhor forma possível os recursos que temos, a inteligência, né? A inteligência, os valores morais, as capacidades, as mais diversas, na dimensão ético-moral, para também colaborarmos com aqueles que estão no nosso dia a dia. Muitos recebem poucos talentos, poucas possibilidades em função das suas conquistas, porque há uma justiça divina que nos rege, não é? Há aqueles que passam a vida inteira sem conseguir fazer quase nada, ou não se esforçam para tal, estacionam lamentavelmente, não é?
perdem as melhores oportunidades da reencarnação. E ao desencarnarmos, chegamos de mãos vazias na espiritualidade. Ou seja, deixamos escoar os minutos, as horas, em divertimentos, em passeios, na ociosidade. Os dias vão se esgotando, semanas, meses, anos, em sucessivos zeros improdutivos. Então nós vemos quanto desperdício com futilidades, com conversas sem objetivo, com a preguiça indolente, com os gozos físicos, né, excessivos. E aí a desencarnação nos surpreende de mãos vazias após uma existência improfícua. E retornando é como a parábola nos diz: aqueles que bem aproveitam, o Senhor fica feliz. Os espíritos bons que nos assistem ficam muito felizes, gratificados, porque nós conseguimos avançar pelo menos um passo no processo evolutivo. E já aqueles que não valorizaram, desperdiçaram, então voltam para recomeçar noutras reencarnações. Daí Kardec, na questão 574 de O Livro dos Espíritos, ele volta a indagar qual pode ser na Terra a missão de pessoas voluntariamente inúteis. É incrível, né? Essa questão, qual pode ser na Terra a missão de pessoas voluntariamente inúteis? E os Espíritos disseram que há pessoas que realmente só vivem para si mesmas e que não sabem tornar-se úteis para coisa alguma. É o que nós constatamos também no nosso dia a dia. São pobres seres, diz a espiritualidade, que devemos lamentar. Então, aqueles que voluntariamente se tornam inúteis são considerados como pobres seres que devemos lamentar. Por quê? Porque resgatarão, expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária nas próximas reencarnações. Então, meus queridos irmãos, é muito importante sermos úteis, seja de qual forma seja, mas o importante é sermos úteis na obra do bem, como os Espíritos dizem muitas vezes, não é? Vamos dizer assim, os seus processos expiatórios já começam neste mundo mesmo. Uma pessoa inútil que vive na ociosidade, na preguiça, na indolência, nos gozos das futilidades, muitas vezes já começam a responder nessa própria vida pelo tédio. O tédio é uma verdadeira enfermidade. Aquele que não trabalha, aquele que não se esforça, então cai no tédio, na tristeza, no desgosto, né, que a vida lhes causa. Logo, a doutrina espírita ela é muito importante consoante ao Evangelho, porque nos diz que ao regressarmos numa nova existência, não é? Numa nova reencarnação no planeta, se a gente não valoriza o que recebemos hoje, nada mais nos será dado por enquanto. Nenhuma facilidade vamos ter, nada nos sorri. E muitas vezes a pessoa fica acusando a sorte, acusando a Deus. Deus não vê a minha necessidade. Quando Deus é um Pai soberanamente justo, bom e misericordioso. Nós recebemos de conformidade com os nossos méritos, segundo os nossos esforços. Então não é Deus que nos pune, é que nós, ao recebermos as possibilidades, não valorizamos. Malbaratamos o tempo, estragamos a oportunidade e depois é muito fácil culpar os outros ou culpar a Deus. É castigo? Não. É resultado cientificamente controlado da vida anterior improdutiva que tivemos. Muitos de nós poderemos paralisar a mente, não é? Por vontade própria, pela indolência. Os neurônios vão ficando destreinados, com o intelecto embotado, e quando a gente volta, olha aí a dificuldade. O espírito ele traz consigo. Isso se reflete no seu corpo perispiritual, no seu perispírito e, consequentemente, no corpo físico. E segundo a palavra do Evangelho, foi-lhes tirado o pouco que tinham.
o talento que em outra vida lhes fora dado, porque lá o deixaram sem frutificar. A penalidade imposta aos displicentes que dão desculpa de temor, né, ou de prudência para não conduzir suas tarefas, é a perda do que tem e o mergulho em sofrimentos, naquilo que a parábola diz. A parábola chama de trevas exteriores. O que são trevas exteriores? São reencarnações dolorosas para nós despertarmos, para nós valorizarmos o que nós recebemos. Dessa forma, queridos irmãos, esta parábola dos talentos é um aviso de suma importância para todos nós, mas especialmente para os que penetraram no caminho do Cristo. E sabemos que a nossa responsabilidade, à luz da reencarnação e da justiça divina, é muito grande. Então, nós podemos observar que a quem muito é dado, muito é pedido. E quanto mais se tem, ao que tem, mais se lhe dará, porque valoriza a oportunidade. Temos sempre que prestar as nossas contas, né, após a desencarnação, do que fizemos com as possibilidades que tivemos, os recursos que nós tivemos, né, a inteligência, né, as capacidades intelectuais, as possibilidades de vivência do bem. Por isso nos diz o querido benfeitor Emmanuel: se recebeste, pois, mais rude tarefa do mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que fostes conduzido, querido irmão, pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Todos nós, então, recebemos múltiplas possibilidades para a vivência do bem. Que talentos são esses? São os recursos que a infinita bondade nos situa retamente nas mãos. É o tempo que nós recebemos, que é considerado o talento celeste, que o Supremo Senhor derrama mancheias em todas as direções e em favor de todas as criaturas. Há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas em toda parte, mas cada um só assimila aquilo que a sua capacidade possibilita. Os créditos que nós recebemos da divina providência, os empréstimos, as moratórias, o tesouro do amor que o Pai Celestial nos concede para que igualmente nós aprendamos a lição do amor, as bênçãos da fraternidade, da simpatia, da bondade, da esperança para com os nossos semelhantes. O talento da oportunidade, as oportunidades que são tantas para cada um de nós que reencarna, ou seja, um talento de luz acessível a todos, que é o talento da oportunidade. Melhorar para progredir, segundo Emmanuel, valorizando o rio dos dons divinos, os talentos de Deus que nos são conferidos, segundo a capacidade que nós temos para recebê-los, aproveitá-los e valorizá-los. Observando dentro dessas possibilidades de crescimento reencarnatório os nossos compromissos de aprimoramento e progresso, pois o trabalho renova a criatura, o estudo incessante nos aperfeiçoa, o perdão nos ilumina, o sacrifício enobrece e a bondade santifica. Ainda o querido benfeitor nos diz: lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um.
Por isso, irmãos queridos, enriqueçamos os nossos espíritos com os talentos que recebemos, com as possibilidades que nos são confiadas por Deus, valorizando essa presente reencarnação no trabalho, no estudo, na melhoria e no crescimento espiritual. Votos de paz, progresso e fortalecimento espiritual para todos nós. Muita paz com Jesus.